Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu vou falar com você sobre uma espécie de ciúmes que particularmente me deixa muito intrigada, que é aquele ciúme do seu passado. Você já foi questionada ou questionado sobre o seu passado como se estivesse prestando algum tipo de depoimento no tribunal? Já sentiu que você precisava se explicar, se justificar ou até sentir culpa por coisas que vocês viveram antes de conhecer a pessoa em questão? Isso não é cuidado, cara pessoa, e isso tem um nome: ciúme retroativo. E hoje eu vou te mostrar por que ele pode ser um dos sinais mais silenciosos e curiosos, por que não, de uma relação abusiva. Fica comigo até o final desse conteúdo, porque hoje eu vou te explicar por que essa pessoa que se diz preocupada com o seu passado, na verdade, ela é menos legal do que parece. Esse ciúme retroativo é um nome bem chiquezinho para um negócio que na prática é bastante estranho e tenta, de certa forma, sequestrar o seu passado. Esse ciúme acontece quando a relação deixa de ser um encontro entre duas pessoas reais no presente e passa a ser um campo de investigação permanente sobre tudo o que você viveu antes dessa pessoa. Não se trata de curiosidade saudável e nem de cuidado. Curiosidade até eu tenho, você também tem, todo mundo tem. Mas isso aqui é uma tentativa de controle de forma disfarçada de interesse, de preocupação ou até mesmo de amor. E é exatamente aí que mora o perigo. Aquilo que nos adoece quase nunca vai se apresentar como um abuso. A pessoa não vai chegar para você e falar: "Ei, tudo bem? Meu nome é Ana e eu sou abusadora". Não é assim que acontece. Essa pessoa costuma chegar travestida de uma pessoa que ela é muito intensa, uma pessoa que ela é muito dedicada a esse relacionamento. Do ponto de vista da psicologia existencial, o ser humano é um ser lançado no mundo, atravessado por facticidades que não se podem apagar. E quais são elas? A história do sujeito, as escolhas que ele teve ao longo da vida, os vínculos, as experiências e por aí vai. O passado, cara, pessoa, não é um acessório. Você não pode colocar e tirar quando você quiser. O passado, o seu passado, constitui quem você é. Quando alguém se sente muito autorizado, muito confortável a te vigiar, te questionar, invadir ou julgar a sua história passada, o que está em jogo aqui não é amor de fato, mas é a violação da autonomia ontológica do sujeito. Fica comigo que você vai entender onde eu quero chegar. Esse ciúme do passado não nasce do amor. Nasce, na verdade, de insegurança estruturante. Insegurança é uma palavra que nós vamos falar muito aqui hoje. Esse ciúme, ele se organiza a partir de uma angústia primária, o medo de não ser suficiente, de não ser escolhido, de ser rejeitado, de não ser uma pessoa especial. Ao invés de ele ou de ela reconhecer que, de fato, ele sofre com isso, essa pessoa coloca a dor para fora e passa a lutar contra os seus fantasmas. Antigos parceiros viram ameaças, memórias viram provas de que você fez alguma coisa errada, histórias viram quase como se fossem crimes. E essa pessoa amada, ela deixa de ser sujeito para virar objeto de investigação. Veja como que as coisas elas mudam completamente de foco. Para quem vive com alguém que é assim, o processo aqui vai destruindo de pouquinho a pouquinho. As conversas, elas deixam de ser espontâneas e começam a ser ali vários interrogatórios, mesmo que não tenham esses nomes. Perguntas não são mais curiosidades, a pessoa vai colocando pequenas armadilhas ali e você tem que tomar cuidado para não ser pego por elas. Com quantas pessoas você já ficou? Quem foi o melhor? Você fazia isso aqui com ele também? Ou com ela também? Ainda pensa nele? Ainda pensa nela? Não há espaço para uma resposta legítima, porque toda resposta pode virar um combustível para novas desconfianças e novas perguntas. Não existe saída segura. Se você não responde ao problema, se você responde ao problema. E com o tempo, a pessoa começa a moldar o seu próprio discurso para tentar evitar conflito.
É ou não é? Se você já passou por isso, deixa aqui embaixo nos comentários que eu tenho certeza que não é só você que vai assistir esse conteúdo que já passou por isso. Comenta aqui embaixo que outras pessoas vão se reconhecer com o seu relato. E aí a gente começa a omitir, a mudar algumas coisinhas, a suavizar o próprio passado para tentar proteger essa relação atual a todo custo. E esse é um dos primeiros sinais de que algo que tá bem errado. A coisa tóxica tá se instalando. Quando você sente que você precisa de mentir, quando você precisa de esconder ou reorganizar a sua história para poder ser amado no presente por aquela pessoa que, afinal de contas, você tem uma relação, você tem algum tipo de afeto. A filosofia existencial ela sempre fala que a liberdade sem responsabilidade não é liberdade, mas é uma fuga. Porém, contudo, entretanto, todavia, responsabilidade também não é submissão, cara pessoa. Ninguém é responsável por apagar quem foi para ser aceito por quem acabou de chegar. Quando uma relação exige renúncia da própria história, do próprio corpo, da própria narrativa, ela deixa de ser vínculo e passa a ser um cárcere. O ciúme retroativo muitas vezes se transforma em comportamentos ainda mais graves. Controle de redes sociais, monitoramento de curtidas, quantas pessoas que você segue, quantas você deixou de seguir, questionamento de amizades antigas, invasão de privacidade em celular, em computador, pequenos testes emocionais, chantagem afetiva, comparações constantes e tudo isso vai sendo normalizado. Ah, é só porque ele se importa. Ah, é só porque ela é muito intensa. Ah, é porque essa pessoa já sofreu demais no passado. Aí é muito fácil, né? Mas o sofrimento não justifica controle. A dor da pessoa não legitima a invasão da sua privacidade. Na psicologia, nós chamamos isso de dinâmica de regressão relacional, quando a relação, ao invés de ampliar o sujeito, o reduz. A pessoa vai perdendo vitalidade, espontaneidade, autonomia, vai sendo aquela pessoa xoxa, manca, anêmica, capenga. E aí ela vai ganhando medo, autocensura, hipervigilância. O amor, que é um trenzinho tão bonitinho, né, um negocinho tão gostoso, deixa de ser um lugar de repouso, de conforto e vira um ambiente de tensão constante. Você nunca pode relaxar, cara, isso é um saco. Existe uma diferença essencial entre alguém que sente ciúme e alguém que vive a partir dele. Sentir é humano. Organizar a relação em torno do ciúme é perversão de vínculo. O ciúme retroativo não quer construir nada, não vem para agregar nada, quer na verdade dominar. Ele não busca compreender, vai buscar aqui garantir posse. E posse não é amor, é objetificação. Se em algum momento você percebeu que começou a andar pisando em ovos, a se explicar demais, a pedir perdão por coisas que você viveu antes mesmo de saber da existência dessa pessoa, é possível que você esteja vivendo em uma dinâmica abusiva. Sinto muito em ser portadora de verdades, mas é assim, não tem como escapar. Não precisa haver gritos, agressões, ameaças explícitas para que exista violência. A violência psicológica, ela é discreta, mínima, mas ela causa muita confusão. Mas ela causa muito mais dano, talvez, do que até a violência física. Ela vai se instalando em você, na sua mente, e vai reagendando a sua percepção da normalidade. Aos poucos, aquilo que era absurdo, inaceitável, começa a ser frequente, começa a ser normal. Um dos maiores efeitos desse tipo de relação é a ruptura da própria confiança pessoal. Você começa a se perguntar se realmente você está errando, se você deveria ter vivido menos, ter amado menos, experimentado menos, como se a sua história fosse um excesso a ser corrigido. Cara, pessoa, deixa eu aqui parar um pouquinho para te falar que a sua vida não é um erro. O seu passado não te pede culpa. Sua existência não é um problema a ser consertado. O autocuidado aqui não é sobre fazer skincare, rotina perfeita de atividade física ou frases motivacionais. É sobre recuperar o território pessoal que foi invadido por outra pessoa que quer se instalar e dificilmente vai querer sair. É restabelecer
fronteiras emocionais. É reaprender a se ouvir. Práticas como, não sei, uma escrita reflexiva, um diário emocional, exercícios de respiração consciente, pequenas pausas de presença consciente no dia ajudam a ancorar esse sujeito em si. Não vai resolver tudo, mas vai te ajudar a lidar com esse essencial, que é o direito de existir sem ter que pedir permissão. Aí olha, se esse conteúdo aqui tá tocando em alguma coisa aí em você, talvez você possa se interessar pelo meu e-book, que eu nomeei de Liberdade para Amar. Ele é um guia que eu criei a partir de mais de 9 anos de atendimento para te ajudar a se libertar da dependência emocional. O link está na minha descrição, depois você me conta o que você achou. Espero que seja útil para você também. Mas continuando aqui em coisas úteis, a psicoterapia também nesse cenário não deve ser lida como um luxo nem capricho. Ela é uma ferramenta de libertação subjetiva. É um espaço, cara, pessoa, onde você pode colocar em palavras aquilo que foi sendo silenciado, distorcido ou invalidado. É onde a culpa começa a ser reinterpretada, onde o medo que você sente vai perdendo cada vez mais a soberania, onde você começa a se diferenciar do discurso de quem tentou te controlar. Como psicóloga clínica, eu acompanho diariamente pessoas que achavam que estavam em relações que eram só muito difíceis, que eram complicadinhas, mas que, na verdade, estavam vivendo uma grande relação abusiva. Pessoas que se culpavam por terem passado, por terem desejos, por terem vivido. E não, você não está errada ou errado em querer viver a sua própria história. Você não é aí uma pessoa provocadora, não é a sua história que fica provocando essa pessoa. Você não tem culpa de ter vivido antes. Na verdade, eu até espero que realmente você tenha vivido e continue vivendo agora. Se esse conteúdo te atravessou de alguma forma, talvez seja porque dentro de você alguma coisa está pedindo por legitimação. Não como acusação, nem como pressão, mas como possibilidade. Possibilidade, inclusive, de viver de forma mais livre, mais íntegra e mais segura. E se fizer sentido para você, a psicoterapia pode sim ser esse espaço de reconstrução, de sustentação e de fortalecimento pessoal. Claro, aqui, né, pensando sempre com ética, com cuidado e com responsabilidade. Seja comigo ou com algum outro colega da psicologia, não deixe de investir nesse espaço de autoconhecimento. Os meus contatos sempre estarão aqui nos conteúdos, na descrição dos conteúdos e também nos meus perfis. Você pode entrar em contato para conhecer um pouco mais do meu trabalho e, quem sabe, também eu conhecer um pouquinho mais sobre você. E se você percebeu que começou a se calar, a se explicar demais ou sentir vergonha da sua própria história para manter uma relação viva, isso já é um sinal mega importante. Espero que você tenha entendido isso. Amor saudável não exige que você apague o seu passado para ser aceito no presente. Você não precisa se justificar por ter vivido, amado ou experimentado antes de alguém chegar na sua vida. Reconhecer esse ciúme como um problema não é acusar, é sobre se proteger. E também, quem sabe, dar oportunidade para o outro se conhecer. É sobre recuperar a sua liberdade interna, o seu direito de existir sem ser vigiada, interrogada ou diminuída. E se algo do que foi dito aqui fez sentido para você, leve isso a sério. Não como culpa, mas como autocuidado. Obrigada por ter ficado aqui até o final dessa conversa. Se esse conteúdo te tocou, considere curtir, comentar e compartilhar. Às vezes, alguém aí perto de você também está tentando se encontrar nesse sentido. Muito obrigada, gente, por ter ficado comigo. Um beijo, tá? E eu te espero aqui no próximo conteúdo no Acidamente. Por que não? Tchau!